A gente está na nossa terceira aula da nossa escola de teologia. Na última aula nós falamos a respeito do evangelho, nós fizemos um esboço, né? É mais que é complicado para a gente definir o que é o evangelho, que a gente vai olhar nas escrituras e a gente vai encontrar várias perspectivas em relação ao evangelho, a gente viu isso na última aula. Mas a gente, pegando toda a narrativa bíblica, a gente consegue criar um esboço para compreendermos o Evangelho. E nós falamos então que o Evangelho ele está dentro da narrativa bíblica, né? Ele é uma metanarrativa, é uma história contada em alguns capítulos como criação, queda, redenção e consumação. Então, o evangelho ele vai se resumir dentro desses 4 atos que a gente vai ver dentro das escrituras, 4 atos que acontecem ao longo da história. E o evangelho, então, ele se torna uma boa notícia nossa, né? Mediante esse anúncio da pregação de Deus. O evangelho, em primeiro lugar, ele é a pregação de Deus, e por isso a mensagem do evangelho ela se torna tão poderosa, que é um anúncio de uma boa notícia, é um anúncio de graça. A aula de hoje, a gente dá o nome, né, dentro da teologia sistemática, de hamartiologia, que a palavra ela pode ser dividida, né, em duas partes. Hamartia, que significa pecado, e logia vem de logos, que significa estudo. Então, essa aula é a aula da doutrina do pecado. E por que falarmos de pecado, né? Às vezes parece óbvio demais, ou parece que a gente está dando uma ênfase em algo que talvez não agrada a Deus. Mas eu entendo que compreender de forma bíblica e séria o que é o pecado, de alguma forma vai nos mostrar com mais clareza a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o poder do evangelho em nossas vidas. Então, conforme a gente compreende o que é o pecado e como que o pecado ele entra na humanidade, ele vai se alastrando na humanidade, a gente vai tendo então também mais compreensão sobre a maneira como Deus nos salva, a maneira como Deus ele nos resgata, e por que que o evangelho então se torna essa boa notícia que a gente tanto fala. Então, compreender a raiz do pecado, a natureza do pecado, compreender a origem do pecado e aquilo que o pecado faz na humanidade é extremamente necessário para que a gente, de alguma forma, possa então compreender a beleza e a grandeza do Evangelho de Jesus. Amém? Eu queria deixar um texto, nós vamos ler esse texto agora todo e eu quero fazer algumas explicações em relação a ele. Eu quero dividir o texto em 2 partes. Primeiro nós vamos fazer uma exposição do verso 1 ao 3, e depois nós iremos fazer a exposição do verso 4 até o verso 10. Lá em Efésios capítulo 2, para quem não sabe, Paulo, ao escrever a igreja de Éfeso, ele tem o desejo de encorajar os irmãos, a partir do momento que Paulo agora se encontra preso em Roma. Então havia uma certa preocupação entre as igrejas. Então a carta aos irmãos em Éfeso é uma maneira de Paulo confortar os irmãos também, em meio às perseguições, em meio às tribulações, principalmente a que Paulo vinha sofrendo. No capítulo 3 a gente vai ver isso bem claro, Paulo dizendo que é necessário certos tipos de aflições na vida para que ainda mais o Senhor venha fortificar e engrandecer a, 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 o propósito pelo qual Paulo ele estava inserido, que era muito superior que as prisões, que tem a ver com a igreja. Então a carta aos Efésios ela tem uma supremacia em relação à igreja. A carta aos Efésios ela paga o mais alto tributo à igreja do Senhor. Então é uma carta destinada a falar da grandeza e da beleza da igreja, e a gente divide também essa carta em 2 partes. Até o capítulo 3 nós temos doutrina. Paulo ele sempre faz isso nas suas cartas, ele apresenta a doutrina, ele faz isso de forma sistemática, apresentando ali o plano de Deus, e nos
outros 3 capítulos, do 4 ao 6, Paulo, então, ele vai mostrar como a gente vai praticar aquilo que ele vai ensinar nesses 3 primeiros capítulos. Então, a carta aos Efésios é uma carta de encorajamento aos irmãos em relação às tribulações, às perseguições, e Paulo mostrando aqui que a igreja ela é a vontade de Deus, então não tinham que temer em fazer parte da igreja, mais que houvesse tribulações, mais que houvesse perseguições, mas a igreja é a vontade de Deus. E aqui em Efésios é um texto que Paulo ele mostra com muita exatidão o que a gente deseja passar nessa aula, mostrar o quadro da situação da humanidade. Então Paulo aqui ele vai pintar no capítulo 2 a situação da humanidade e tem tudo a ver com a aula que nós queremos então falarmos aqui hoje. Amém? Então vamos lá. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Verso 4, todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Amém? Então, os 3 primeiros versos aqui do capítulo 2, Paulo ele está mostrando a situação da humanidade. Paulo ele está pintando o quadro da humanidade. Paulo ele começa dizendo que nós agora nos encontramos em uma situação de mortos. O pecado, ele não simplesmente é errar o alvo, mas o pecado, ele nos leva a um estado em que, nas palavras de Paulo, a forma de mostrar o que o pecado fez em nós é dizer que nós estamos mortos. Imagine isso. Eu não sei você, mas eu tenho ainda dificuldades, né, em estar em velório, mais que a gente, nesses anos aí, dentro de ministério, né, a gente tem que estar em algumas situações, mas é muito triste você estar em um velório. Ali está a pessoa, os familiares ali estão chorando, alguns vêm toca no morto, alguns vêm de alguma forma tenta fazer alguma coisa, né, pela tristeza, pelo luto, mas a pessoa ela tá ali e ela já não sente nada. A pessoa já não consegue ouvir, a pessoa já não consegue sentir, a pessoa já não consegue falar, a pessoa já não tem mais nenhuma reação. E Paulo, ele começa dizendo que a humanidade, ela se encontra nessa situação, que o pecado leva a humanidade para esse estado de estarmos mortos, de gente que já não sente, de gente que já não consegue ouvir, de gente que está, de alguma forma, apático a tudo que está acontecendo à sua volta, é como se não tivesse ali. Paulo está dizendo que mais que Deus possa falar, mais que Deus possa tocar, mais que Deus possa colocar o evangelho na frente dessas pessoas, mas elas estão mortas. Elas já não conseguem mais ter nenhuma reação. E o pecado ele produz isso em nós. O pecado ele produz separação de Deus. O pecado ele produz em nós a incapacidade
de sentir, de experimentar uma incapacidade espiritual. O pecado, ele nos traz alienação da vida divina. A gente já não consegue mais sentir. Então, o estado do homem hoje é o estado de estar morto. Hoje, quando a gente olha para o mundo e para as pessoas que não conhecem a Deus, a situação dessas pessoas é estar como cadáveres, estão mortos. E Paulo, ele está apresentando a humanidade, o estado da humanidade dessa forma. Nós estamos mortos. E ele vai piorando a situação da humanidade. Não apenas ela se encontra em uma situação de ser mortos, o pecado não só nos leva para esse lugar de separação, de incapacidade, de alienação, mas também o pecado nos leva a um lugar de quê? De escravidão. Veja só o verso 2. Na verdade, verso 1, né? Vocês estavam mortos nas suas transgressões, nos seus pecados. Verso 2, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões desse mundo. E o príncipe do poder do ar é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, a situação da humanidade é uma situação de ser comparados a mortos, mas não apenas estar nesse lugar de não sentir nada, mas também ser escravizados. E aqui Paulo apresenta três grandes forças que dominam o homem caído. A primeira, o mundo. E mundo aqui não é apenas o mundão lá fora, como a gente vê, não é cosmos, mas o que Paulo está falando aqui é a respeito de sistema. Paulo está falando aqui a respeito de um estilo de pensamento, uma maneira de como as pessoas vivem lá fora. Então, primeiro, Paulo está falando que nós somos escravos quando estamos dentro dessa vida pecaminosa, longe de Cristo, escravos do mundo, escravos do diabo, que é o príncipe da potestades do ar. Aqui não significa que o diabo é apenas um ser aéreo, mas a ideia aqui é ser um ser invisível. Então, as pessoas que estão em pecado, elas estão sendo escravizadas pelo diabo. E, em terceiro lugar, elas são escravizadas pela própria carne, pelos desejos, pelas concupiscências, pelas vontades. Então, Paulo aqui apresenta três forças que têm dominado aqueles que não conhecem a Cristo, que é o mundo, o sistema lá fora, a maneira de pensar, essa ideia de sempre ganhar, de sempre ter, essa ideia da soberba, da arrogância, de desejos que viver uma vida como se a vida fosse apenas aqui, como se não houvesse nada que controlasse a vida, mas uma vida simplesmente, eu me sinto na liberdade de fazer o que eu quero, né? Então, Paulo aqui está falando que isso é um estilo de escravidão. Paulo vai falar sobre o diabo. Então, aqueles que estão em pecado são escravizados pelo diabo. E em terceiro, Paulo vai falar que eles são, então, também escravos da carne, escravos dos pensamentos e da vontade. Verso 3. Antes todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Então você vê que a situação só vai agravando, né? O quadro da humanidade é um quadro que só vai agravando. Começa com estarmos mortos, o pecado faz com que a gente se pareça mortos, que a gente não sente, que a gente é incapaz de ter força para ir até Deus, um exemplo, nós vamos ver isso mais para frente. A segunda situação daqueles que estão em pecado é ser escravizados, tanto pelo mundo, como pelo diabo, como pela carne. E em terceiro lugar, nós somos então filhos da ira.
Os 3 primeiros versos do capítulo 2, Paulo então está demonstrando a situação geral da humanidade. A humanidade, ela se encontra nessa situação. E por que que nós somos filhos da ira? Porque nós somos também descendentes de Adão. Então, se Adão ele peca, todos nós de alguma forma também erramos. Então, nós somos herdeiros da queda de um homem, por isso nós somos filhos da ira. Como nós falamos na última aula a respeito do evangelho e por que que o evangelho é uma boa notícia, nós falamos porque nós éramos o quê? Alvos da ira de Deus. Então, a situação da humanidade é essa, ela está como alvo da ira de Deus. O pecado, ele não é apenas uma parte da condição humana, não é apenas algo que a gente faz, não é apenas algo que eu erro ali, como a própria palavra pecado fala, né, que errar o alvo, mas o pecado é uma condição, é como se todos tivessem nascido nessa situação. Por isso que todos, então, necessitam da graça de Deus. Então, a condição aqui que Paulo está apresentando da humanidade é mais ou menos assim: morto espiritualmente, escravo do mundo, escravo do pecado, escravo de Satanás, guiado pelos seus próprios desejos, filho da desobediência e filho da ira. Esse é o diagnóstico bíblico da humanidade, então, sem Deus. Então, esse é o quadro geral da humanidade, ok? E agora vamos entrar, então, para a aula. Primeiro ponto, a gente precisa pensar, então, a natureza do mal. A natureza do pecado. E uma pergunta comum que nós sempre fazemos é: da onde vem o mal? Por que que o mal existe? Se Deus ele é soberano, por que que o mal existe? Por que que o pecado foi permitido? Por que que então houve a queda? Por que que então o homem pecou e foi contrário a Deus? Nós não temos uma resposta clara na Bíblia em relação ao mal. É complexo a gente pensar o mal, da onde o mal veio, porque o mal ele não tem uma existência, ok? Deus ele não cria o mal, ok? Deus ele é um Deus bom, ele é um Deus santo, ele é um Deus perfeito. Então a gente vai destinar mal tudo aquilo que vai contrário a esse Deus santo. Não é um dualismo. Percebe que muitas das vezes a gente trata a situação do mal como se fosse uma força semelhante à força do bem, né? A gente tem na nossa cabeça uma certo tipo de filosofia ainda muito dualista. A gente sempre pensa na força, na briga entre o bem e o mal, né? Como se o diabo ele estivesse brigando contra Deus e Deus contra o diabo. Mas nós falamos na aula do Evangelho que não existe essa briga. O diabo ele não é doido de ir contra Deus. Obviamente ele desobedece a Deus, ele vai contrário à vontade de Deus, mas o diabo hoje é inimigo de quem? Inimigo nosso, daqueles que foram seres criados à imagem e semelhança de Deus. Mas não existe uma guerra entre o bem e o mal. O mal, ele existe quando as coisas se opõem ao Deus Criador e ao Deus perfeito e ao Deus Santo. Então, qual é a origem do mal? A origem do mal, ela é quando o ser humano, quando os seres, tanto celestiais, os anjos, como o próprio ser humano ali, o protótipo da humanidade, Adão e Eva, eles vão, então, contrário à vontade de Deus. Então, o mal, ele nasce a partir de deixarmos Deus e a sua vontade, deixarmos de querer viver a vontade de Deus. Então, a natureza do pecado, a natureza do mal, ela nasce quando? Ela nasce a partir da rebelião da humanidade. Então, em Gênesis 3, a gente vai ter esse ato, que é o ato da queda. Então, a gente vai ver ali o pecado entrando no mundo pelo desejo de Adão e Eva. E é interessante que o desejo de Adão e Eva, você vai ver ali, que era o quê? Eles queriam ser igual a Deus. Por quê? Porque eles queriam ser conhecedores tanto do bem como do mal. O desejo do homem era usurpar a posição de Deus. Por isso que eu falei na aula do Evangelho que
Não foi o diabo que quis tomar o lugar de Deus, foi quem? Foi o homem. Então, o mal, ele entra na humanidade a partir de seres livres, que ali no jardim tinham a liberdade de escolha. E a liberdade de escolha desse protótipo de homem e mulher foi se rebelar contra o Criador. Então, o homem, ele vai desejar o quê? Definir o bem e o mal, viver segundo a sua própria vontade e ocupar o lugar que pertence a Deus. Então, o mal, ele vai surgir quando? O mal, ele vai surgir quando o homem, ele tenta ser totalmente dependente de Deus. Por isso que todo ismo, tudo que tem ismo no final, se torna uma religião, e uma religião humanista. E as religiões humanistas, o que que elas fazem? Elas tentam tirar Deus do centro, e aí nasce o mal. As ideologias, elas nascem para, de alguma forma, tentar sanar certos problemas, mas o que elas estão fazendo, muitas das vezes, é o quê? Propagando a maldade. Porque se tira Deus do centro e coloca os pensamentos humanos, as ideias humanas, o que a gente tem ali é o retrato da maldade. Então, a natureza do pecado é a rebelião, o momento em que Adão e Eva vai contrário à vontade de Deus e tentam viver uma vida independente de Deus. Então, o mal, ele nasce na independência do homem, na livre escolha que o homem tinha no jardim, e o homem então decide seguir um caminho contrário à vontade de Deus. E na nossa cabeça, e a gente é tão pecador, né? E isso prova a nossa pecaminosidade, que a gente sempre julga Adão e Eva, né? Por que que Adão e Eva então fizeram tal coisa? Mas isso seria uma situação que todos nós também estaríamos na condição que Adão e Eva ali estavam. Nós iríamos desobedecer a Deus, nós iríamos ir contrário à vontade de Deus, porque a livre escolha, a liberdade, ela só pode ser de forma plena dentro das legislações de Deus. Então, Deus havia estabelecido então limites dentro do jardim. Para quê? Para que o homem então soubesse até onde ele poderia ir. E a ideia do homem ser livre vai então abrir essa porta para que o mal entre na humanidade. Então, o primeiro pecado, a primeira maldade não foi o diabo tentando tomar o trono de Deus, mas foi quem? Foi o homem tentando usurpar o lugar de Deus. A primeira vez que nós vamos ver a desobediência acontecendo não é no céu, mas é no próprio jardim. E acontece a partir ali do diabo seduzindo o homem e a mulher. Então, eles dando ouvidos a esse ser e agora abrindo então esse caminho para que o pecado entrasse no mundo e a maldade entrasse no mundo. Ok? Alguma dúvida em relação a isso? Nós vamos indo para o ponto e já vamos abrindo para perguntas, tá? Fale, Vitória. Eu falei assim que eu sempre me questionei a questão dessa origem do mal, né? E Agostinho eu acho que Agostinho vai falar que mal é a ausência do bem. Só que isso pra mim nunca entrou na minha mente. Por quê? Eu começo a questionar muitas coisas, né? E eu sei que nem tudo eu vou ter resposta. Mas uma coisa que me vem à mente é de onde, por mais que eu entenda dessa livre escolha que a gente tinha no Éden, de onde que se Deus criou todas as coisas, criou até mesmo as nossas vontades, os nossos sentimentos, então ele criou também esse sentimento que a gente teve da desobediência, né? Então, tipo assim, não foi algo que espontâneo que surgiu da minha natureza, foi algo também que Deus criou. Que Deus criou a obediência, mas ele também criou a desobediência. Aí é uma coisa assim que, tipo assim, nunca entrou na minha mente, assim, sabe? É. Então, a grande confusão que a gente faz é tentar pensar que Deus ele cria o mal, né? Deus em nenhum momento ele cria o mal. O mal ele só existe nas ausências de Deus, né? Então, o mal ele nasce a partir do momento que o homem tenta ser independente de Deus, entendeu? Então, assim, Deus ele não cria o mal. A gente não pode pensar isso de forma nenhuma, que Deus ele cria e coloca isso dentro do coração do ser humano de alguma forma. Isso foi
totalmente pela livre escolha do homem em tentar ser independente de Deus. Então, havia legislações dentro do jardim para isso mesmo, para controlar o coração do homem, entendeu? O homem, desde a sua criação, ele foi colocado dentro de leis e legislações. Tanto que quando a gente vai olhar para todo o contexto cultural, existe a questão moral. A gente pode, por exemplo, definir contextos morais, isso é em toda a cultura. Por exemplo, matar, roubar, trair, isso dentro, independente da religião, dentro de qualquer cultura, isso é pecado, porque isso já está dentro do coração do homem, as questões de legislações de lei, né? Então, o mal, ele não é criado por Deus. Deus, ele é bom, Deus é perfeito, Deus é santo. O mal, ele só nasce a partir desse lugar, quando o homem, então, ele tenta ser independente de Deus. Como eu falei no começo, a gente não consegue definir a origem do mal. A Bíblia, ela não dá esse caminho com muita clareza, né? Como a gente vai chegar no caminho do mal. Existem certas coisas dentro da teologia que não traz todas as respostas. Então, mas o que a gente vê em relação a isso, ao nascimento do mal, ao surgimento do mal, é a partir desse lugar, então, do homem querer ser independente de Deus, né? Mas em nenhum momento a gente pode dizer que Deus, ele cria o mal. Pelo contrário, Deus, ele é sempre bom, Deus, ele é sempre perfeito, mas o mal, ele vai nascer então nessa independência do coração do homem em querer ser igual a Deus e querer definir ali o que era bem e o que era mal para ele, entendeu? Mas esse contexto de trevas, por exemplo, é um contexto de falta de luz, é um contexto de falta de coisas claras. Igual, por exemplo, ali no início, o que a gente tem é trevas, né? Mas não significa que ali era um lugar onde o pecado nasce, mas era um lugar de falta de organização, um lugar de falta de luz e de clareza, entendeu? Então, assim, Deus em nenhum momento ele cria o mal. O mal, ele surge a partir dos desejos do coração do homem. Então, o problema do pecado, ele é tão grande, tão profundo, e por isso que marca o ser humano, a gente vai ver isso dentro do pecado original, marca tão profundamente o ser humano que a gente já não pode mais dizer que uma criança ela é pura, ela já nasce dentro desse contexto de pecado. Então, assim, isso é intrínseco à natureza humana, né? O homem, ele nasce com a inclinação para o mal, entendeu? Então, o mal, o pecado, ele vai surgir então a partir desse lugar. Deus em nenhum momento ele vai criar a maldade, vai criar o pecado. Deus ele só permite que as trevas elas avancem. Igual, por exemplo, a gente vai ver em Romanos que Deus então entrega o homem ao quê? Aos desejos do seu próprio coração, entendeu? Então, o homem sendo feito imagem e semelhança de Deus, o homem por ter semelhanças, ter sentimentos, ter emoções, essas emoções elas são emoções afloradas, entendeu? Que vão a perversidades e maldades terríveis que a gente não pode imaginar. E o mal ele só vai se espalhando porque Deus então permite que o homem viva essa certa liberdade dos seus próprios desejos e consciências. Então o mal ele nasce a partir do coração de Deus. Ó, a partir do coração do homem, entendeu? Tanto que quando a gente vai ver Jesus no Sermão da Montanha, ele vai deixar isso muito claro, né? Que o pecado ele começa onde? Ele começa no coração, começa dentro dos desejos, começa dentro das emoções. Ok? É complexo, né? A gente tentar definir o mal. Mais dúvidas? Igor, quer falar alguma coisa? Assim, eu tô tentando formular uma pergunta, mas eu prefiro compartilhar para a gente desenvolver pelo menos alguma coisa. Eh, Vamos lá. Essa questão de Deus não criar o mal, eh, porque calma aí, tá difícil, tá muito embolado minha mente. Eh, eu já ouvi, deixa eu ir por partes. Eu já ouvi sobre, Deus ser um de a gente lê na Bíblia sobre Deus ser um Deus justo, vingativo, tipo, essas Uhum. características, Sim. mas eu já ouvi sobre essa questão de, todo esse sentimento que ele sente, o que ele é, Uhum. por mais que pra gente seja, tipo, tenebroso e terrível pensar um Deus dessa forma,
mas vem de um Deus santo. Sim. Então, se Deus é terrível, se Deus é justo, vingativo, é baseado em santidade. É difícil de compreender isso, para mim Aham. é muito complexo. Mas ok. Mas também uma coisa que eu estou pensando aqui, lembrando, é sobre a questão de essa criação de Deus não ser ele não criar o mal. E algo que eu vinha pensando e crendo até hoje é sobre tudo ser criado por Deus. Uhum. E Satanás, ele simplesmente ele copia as coisas e ele inverte. Só que calma aí, eu tô tentando chegar numa linha aqui de pergunta. Só que então seria errado pensar sobre, eh, esse Deus que cria todas as coisas ruins que a gente vê? E também pensar sobre, Satanás ele só simplesmente copiar e transformar isso, sabe? Mas tá aí esse dom que é único de Deus, ele é o único Deus criativo, Aham. é o único que cria todas as coisas e por isso a gente precisa, viver semelhantemente e viver em semelhança mesmo desse criador e nos inspirar. Então se a gente não é inspirado por Deus, a gente vai ser inspirado por essa cópia inversa de Satanás. Sim. Mas esse pensamento ele então seria errado? Então, o diabo ele não cria nada, né, isso a gente precisa deixar também bem definido. O diabo, o que que ele faz? Ele só se alimenta do ser humano, ele só se alimenta da maldade que o próprio ser humano então cria. Tanto que o destino da serpente no jardim, de Deus para a serpente, qual foi? Você vai se alimentar de pó da terra o resto da sua vida. Então o diabo ele só vai se alimentando daquilo que o nosso próprio coração vai, de alguma forma, transmitindo, né. Então o pecado ele entra na humanidade através de um casal, através de Adão e Eva, e nisso nasce a maldade, mas essa maldade vai se alastrando. E enquanto essa maldade vai se alastrando, parece que não existe um limite para a maldade, né. Então a gente vai vendo gerações e gerações passando, e as maldades ampliando e isso aumentando, né. Então, o mal, ele nasce pela ausência de Deus, o mal ele nasce quando o homem tenta ser igual a Deus, independente de Deus, e Deus então só permite que o homem vai viver todos os seus desejos pecaminosos, né. Então a situação que Paulo, ele vai deixar, o quadro que Paulo vai deixar em relação à humanidade, como nós lemos, é essa situação de mortos, a situação de gente que não consegue sentir, gente que não consegue pensar, mas também de gente que é escravizado pelo mundo, escravizado pelo diabo, escravizado pelos próprios desejos, entendeu? Então, o mal, ele surge a partir desse lugar do coração do homem tentar ser independente de Deus. E nisso então nasce o pecado e nasce as maldades, entendeu? E nos parece que é uma maldade que não tem fim. O pecado ele vai se alastrando, por isso que o único remédio para o pecado é o evangelho. É a partir do momento que a gente então conhece o evangelho e a gente já não vive mais em pecado. Existe o pecado que ele é intrínseco à natureza humana, né, que é a inclinação do homem para o mal, e existem os pecados que nós vamos cometendo, né. Então, existe como se a gente pode dizer, existe uma plataforma, né, que é um pecado já que está dentro da natureza humana, e a partir dessa plataforma vários outros pecados vão nascendo e a maldade só vai ampliando. E nós temos isso na Bíblia que isso só vai aumentar, que o mal só vai crescer. E a única solução para isso tudo é o evangelho e a volta de Jesus. Amém? Joe? Você comentou que o mal não foi criado por Deus. E aqui em Colossenses 1, 16, fala que, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo criado por meio dele e para ele.
Paulo parece que afirma. Então, mas é o que eu acabei de falar, mano. Deus, ele cria todas as coisas. Ele é o único Deus criador. Mas o mal, ele nasce a partir do quê? Do desejo do coração do homem em ser independente de Deus. Então, o mal, ele nasce. A gente não tem uma base de criação do mal, tá ligado? O mal, ele é algo que surge, ele é algo que nasce. E ele vai nascer o quê? Vai nascer a partir da ausência de Deus, a partir do desejo do coração do homem em querer ser independente, em querer ser igual a Deus. Por isso que o pecado, que muitas das vezes a gente joga pro diabo, que o diabo quis ser igual a Deus, não foi o diabo que quis ser a Deus, mas foi o homem. O homem quis ser, quis ser igual a Deus. Tanto que Gênesis 3 é esse relato, tá contando essa história, que o homem desejou, então, por isso que ele come do fruto, porque ele tinha talvez na mente que ele seria independente de Deus e não iria depender ali da legislação de Deus, ele iria ser conhecedor tanto do bem como do mal, e ele seria então alguém semelhante ao próprio Criador, entendeu? Então o mal, ele nasce nesse lugar. O mal, ele surge nesse lugar. Por isso que eu falo que a gente não pode atribuir a criação do mal a Deus, porque o nosso Deus é um Deus santo. Até os ciúmes de Deus é um ciúme santo, entendeu? A ira de Deus é uma ira santa, não é uma ira pecaminosa como a nossa. A nossa ira é pecaminosa por causa da natureza inclinada ao mal, que o mal tem essa base, tem esse surgimento a partir de Gênesis 3. Então, a partir de Gênesis 3, a maldade, ela entra no mundo, entendeu? Então, não foi Deus que cria o mal, ele nasce a partir da desobediência, da rebelião de Deus, da rebelião do homem contra Deus. Mais dúvidas, Luiz? Sobre duas coisas. Acho que sobre o assunto que Deus criou o mal, me parece que quando Deus cria em Gênesis todas as coisas, ele cria tudo perfeito, né? Então, o mal não tem uma essência em Gênesis antes de Gênesis 3. Então, acho que entra nesse contexto dele não poder ser criado por Deus. Sim. Deus criou todas as coisas, ele criou tudo completo. Então, acho Sim. que isso responde um pouco essa questão se Deus criou o mal. Aham. Porque parece que o mal não existia na perfeição, né? Então É. não pode ser criado. Tanto que quando a gente olha para Gênesis 1, a gente, por exemplo, vê o verso 31, a gente vai ver assim: Deus viu tudo que havia feito e percebeu que tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Então, a gente tem o sexto dia, a gente tem o sétimo dia que Deus descansa na humanidade, e ele descansa sobre a criação, por quê? Sobre o homem, sobre a mulher, sobre o jardim, porque Deus encontrou então um lugar perfeito para habitar. Não havia maldade, entendeu? Não tinha acontecido uma rebelião no céu. Não havia tido nenhum ser tentado tomar o lugar do trono de Deus. Isso vai acontecer apenas em Gênesis 3. E vai acontecer a partir da rebelião do coração então do homem por dar voz a Satanás e o diabo. Por isso que eu falo, o diabo, ele nunca tentou tomar o lugar de Deus. O diabo sempre soube. O diabo sempre foi um ser criado e um ser submisso a Deus. Entendeu? Quem tentou tomar esse lugar foi o próprio homem. E a partir dessa rebelião, então, nasce o mal, e o mal vai se espalhando, e o mal agora ele se torna enraizado na natureza humana. Aí, a partir disso, você falou sobre como que Satanás, de alguma forma, ele se alimenta, mas parece que o pecado dele precede o pecado humano. Parece que ele peca antes, então ele, não vou dizer que ele apresenta a maldade ao homem, mas ele inclina, não sei se entra numa linha muito fina, mas parece que ele seduz, né? Ele faz o homem olhar para outro lugar. Sim. Então eu fiquei com isso. Parece que o início da maldade, embora Satanás não seja o criador do mal, parece que o mal inicia com ele, né? Pelo menos como é abençoado pra gente. Então, a minha dúvida, parece que existe uma relação de influência de Satanás no pecado humano, ainda que ele não nos force, ou que ele não, ou que seja o criador do mal, mas porque a queda dele precede a do homem. Sim.
Então, É, acho que existe a influência de Satanás, né? Eu acho que isso é o princípio da batalha espiritual, né? Satanás, então, ele sabe que ele não poderia tomar o lugar de Deus, porque ele não foi feito igual ao ser humano, mas por ele fazer parte dos concílios de Deus, da criação, ele entender como o homem foi criado, a única maneira, então, talvez, de alguém tomar esse lugar seria o próprio homem, que foi criado em mais semelhança de Deus. Por isso que o diabo é o quê? O pai da mentira. Então, o diabo, ele começa com mentiras, ele seduz, né? Tanto que a palavra serpente, ela vem desse lugar de sedução. Então, a missão do diabo é essa, seduzir. O diabo nos seduz, mas as maldades já estão tudo dentro do nosso coração. E a permissão para que essas maldades se alastrem é o próprio Deus, então, que nos entrega os nossos desejos pecaminosos, entendeu? Então, a natureza do mal, ela nasce pelos desejos do coração do homem tentar em ser independente e seguir uma vida sem Deus. O problema da humanidade hoje é o homem ainda tentar ser independente e não necessitar de Deus, entendeu? E a partir desse lugar, então, que nasce o mal. A partir desse lugar, então, que nasce a maldade do ser humano. Então, o pecado, ele está em querer sermos independentes, em querer termos uma vida que não dependa de Deus, né? E nisso, então, vai nascer os ismos, as ideologias, tudo que a gente vê, então, por aí. Então, o mal, ele nasce nesse lugar. O mal, ele nasce nesse processo de rebelião. E então, o que a gente vai ver agora, a partir do nascimento do mal, é ganhando dimensões. Então, a gente vai ver agora o pecado, de alguma forma, ele criando dimensões. E a primeira dimensão que o pecado vai criar é uma dimensão psicológica. Veja só, quando Adão e Eva, eles pecam, eles se rebelam contra Deus, o que que acontece? Eles agora sentem vergonha. Agora eles olham para si e eles vão ver que eles estão nus. Então, o pecado, em primeiro lugar, as dimensões, os efeitos da maldade, elas serão psicológicas, vai tocar as emoções, a consciência, a identidade. Agora o ser humano, ele está o quê? Um ser confuso, ele já não sabe mais quem ele é. Ele olha para si, ele agora vê a sua nudez, agora ele sente vergonha. Então a gente vai ver que essa maldade, o pecado agora, ele vai criando dimensões, ele vai se alastrando. Então a primeira dimensão, ela é psicológica, o pecado atinge as nossas emoções. A segunda dimensão, ela é sociológica. O que que acontece? Logo que Adão e Eva pecam, as relações são afetadas. Você lembra disso? Adão vira para Deus e fala: não, não fui eu, foi quem? Foi a mulher. Ali então já nasce a desconfiança, ali já nasce então uma quebra de aliança, ali então, sociologicamente, o ser humano agora ele é atingido, ele é afetado, agora nasce a culpa, a acusação, as rupturas relacionais. Então o pecado ele vai destruir a harmonia social. Tanto que a gente vai ver em Gênesis 4, o que que acontece em Gênesis 4? A gente vai ver dois irmãos se matando, né? Dois irmãos brigando ali a ponto de acontecer, então, um homicídio. A terceira dimensão é uma dimensão ecológica. Então, a primeira dimensão ela é psicológica, a segunda dimensão ela é sociológica, a terceira dimensão ela é ecológica. Ela não apenas afeta o homem em si, mas agora ela passa a afetar o quê? Ela passa a afetar também a criação. Então, a criação ela também passa a sofrer. A criação agora ela começa a dar espinhos, ela começa a dar folhagens que não deveria dar, agora começa a nascer venenos, agora a terra de alguma forma ela é maldita por causa do pecado. Então afeta as emoções do homem, afeta os relacionamentos do homem e afeta também a natureza. Toda a criação agora também ela começa a sofrer por causa do pecado, por causa da maldade. Por isso que a gente vai ver em Romanos, Paulo dizendo que o que está acontecendo? A criação está em gemidos,
A criação ela está sofrendo, aguardando novamente a manifestação dos filhos de Deus. Isso é interessante porque a manifestação dos filhos de Deus não é para essa era, não é agora, não é sobre evangelismo. A manifestação dos filhos de Deus é quando nós tivermos corpos ressuscitados, glorificados, quando nós experimentarmos a ressurreição dos mortos, então novamente agora nós seremos reconhecidos pela própria natureza como filhos de Deus. Então toda a criação novamente vai estar submetida. Por quê? Porque lá no Jardim do Éden, Deus havia colocado e destinado a criação aos pés de quem? Do homem. Mas por causa do pecado, agora a criação já não reconhece o homem e a mulher como esses seres que representavam Deus. Por isso que agora a terra também está em gemidos. Então, o pecado ele tem as suas dimensões ecológicas. Em quarto lugar, o pecado também tem dimensões econômicas. Agora a produção, o sustento humano, agora a gente vai ter o quê? Trabalho árduo, a gente vai ter sofrimento enquanto a gente trabalha para poder comer, né? Então, a culpa do CLT, né, Adão, a escala, né, 6 por 1, que tanto brigam. Então, o mal ele nasce pela desobediência de um, e esse mal, então, agora ele vai criando o quê? Ele vai ganhando e criando dimensões. Por quê? Porque Adão, ele era um representante da humanidade. Romanos 5 vai nos ensinar que o pecado ele entra por meio de um homem e por causa desse homem veio também a morte. Então isso significa que Adão representava toda a humanidade. Quando ele caiu, toda a raça humana também caiu juntamente com ele. Então Adão ele era o representante da humanidade. Então quando Adão cai, agora toda a humanidade ela também sofre. O pecado ele entra por meio de um. O pecado ele entra por meio da desobediência de um, e agora todos, então, estão sofrendo as consequências da queda. E nós chamamos isso, então, de pecado original. Nós temos, então, a natureza do mal, que ela nasce na rebelião do homem, e nós temos agora, então, um pecado original. Nós chamamos de pecado original, por quê? Porque isso significa que todos os seres humanos, eles nascem com natureza pecaminosa, inclinados ao pecado, espiritualmente separados de Deus. E esse aqui é o ponto-chave para que a gente compreenda doutrinas como, por exemplo, a doutrina da eleição. Aqui é o ponto alto da briga entre arminianos e calvinistas. Aqui é aonde vai dividir. Como que a gente, então, entende o pecado original? Houve um teólogo muito conhecido que, no século IV, ele fez um grande estrago, que era o teólogo Pelágios. Não sei se vocês já ouviram falar, mas Pelágios, ele dizia que a humanidade ela era neutra, que o pecado somente afetou Adão, mas que agora a humanidade ela se encontrava neutra. A humanidade agora ela seria o quê? Ela seria meio de convívio. Então, o convívio iria afetar as decisões, a identidade e como o ser humano, então, iria ser. Então, o que o Pelágios falava? A natureza ela é neutra. A natureza ela nasce com liberdade de escolha, e agora você pode escolher se você vai escolher o bem ou você vai escolher o mal. E de alguma forma isso ainda afeta a nós. Nós ainda temos a ideia de uma humanidade neutra. Nós ainda pensamos que crianças, elas têm uma certa idade, que a salvação dela está garantida, né? A gente acha que um bebezinho que nasce, ele é tão puro, tão bonzinho, que ele não necessita do evangelho. Mas a Bíblia deixa muito clara que o pecado, ele foi tão profundo, ele afetou de tal forma a humanidade, que agora toda a humanidade, todos nascem em iniquidade.
Salmo 51, 5, o salmista diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu minha mãe. O pecado, ele nasce por meio de um, mas ele afeta toda a humanidade. E entender isso com clareza faz a gente olhar então para o Evangelho e a gente compreender a grandiosidade do Evangelho. Tá entendendo? Se o pecado ele cria aquele quadro que nós lemos no começo de Paulo, que nós éramos mortos, escravos, destinados à ira de Deus, filhos da desobediência, se a gente não podia sentir, se a gente não podia ter reação, isso mostra que o pecado ele foi tão profundo na humanidade que não deixa ninguém ileso e neutro. Todos necessitam da graça de Deus. Romanos 3:10, não há um justo nem sequer um. Romanos 3:23, todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. Se todos pecaram, se todos então agora estão naquela condição que nós lemos em Efésios, como que nós podemos buscar salvação? Se a salvação não é por eleição, se a salvação não é por vontade de Deus, como que um ser morto? Paulo, em outras palavras, vai dizer que a humanidade era cega, surda. Como que seres cegos, surdos, vão buscar salvação? Estou entendendo? A humanidade, ela sofreu por causa do pecado que entrou. O mal, ele entrou por causa de um. O mal, ele surge por causa de um. E agora isso está se alastrando a ponto de não haver nenhum neutro. Ninguém é neutro. Ninguém está inculpável diante de Deus. Todos necessitam do Evangelho de Jesus. Amém? Então, nós temos a natureza do pecado. Ela nasce a partir da rebelião. E agora nós temos o pecado original, que é compreender que todos pecaram e necessitam da graça de Jesus Cristo. E por último, ponto, para a gente entender a questão da doutrina do pecado, é que como que o pecado ele vai transmitindo, como que ele vai se alastrando. Jesus deixa muito claro, como eu disse, que isso nasce a partir do coração do homem. Tanto que Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai dizer que aquele que mata é aquele que já odiou o seu irmão no coração. Aquele que adultera, aquele que comete adultério é aquele que o quê? Aquele que cobiçou a mulher do próximo. Então, como que a transmissão, como que isso vai se alastrando, a profundidade do pecado, como que isso vai acontecendo? Vai acontecendo por causa dos desejos infriáveis da humanidade. E nós chamamos isso de liberdade, né? Nós damos nome a isso de sermos livres. Livres, mas escravos do mundo, escravos do diabo e escravos dos próprios desejos. Então o pecado ele nasce no coração, nos desejos, nas intenções. Além disso, o pecado ele é um pecado que nasce por omissões do ser humano, né? Tiago deixa muito claro
que aqueles que deixam de fazer o bem, eles também já pecam. Então, em si, o pecado, ele é uma forma de quê? Ele é uma forma de omissão. Por isso que o pecado, ele é muito mais profundo do que a gente imagina. Jesus, ele deixa muito claro que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai de dentro do coração do homem. É aquilo que sai dentro dos nossos corações. Então, compreender e perceber que os nossos impulsos, os nossos desejos, elas são inclinadas para o mal. A gente tem a tendência de olhar para as pessoas e por ela não matar, não roubar, enfim, a gente fala, essa pessoa é tão boa, né? Essa pessoa vai para o céu porque ela é tão boa. Mas a Bíblia, ela deixa um outro retrato sobre a humanidade. A Bíblia mostra que todos pecaram, todos têm desejos maus dentro do coração, e é nesse lugar que nasce todas as maldades. Por isso, não seria errado a gente dizer que dentro de nós há monstros terríveis que a gente não faz ideia. Quando a gente olha para algumas atrocidades da humanidade, e é chocante a gente ver como que a maldade ela cresce, mas não se assuste, isso está dentro de nós. Se não fosse a graça do Evangelho de ter nos salvado, se não fosse o amor de Jesus em ter nos alcançado, a gente não sabe o quão ruim a gente pode ser. Tá entendendo? Então, o mal, ele está dentro da natureza inclinada do homem para o mal. Mas graças a Deus, pelo Evangelho que temos sido alcançados. Por isso que Paulo, voltando lá em Efésios 2, verso 4, e agora a gente já segue para o final. Olha que lindo. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Deus, ele não é só misericordioso, mas ele é rico em misericórdia. A iniciativa da salvação vem completamente pela essa riqueza do coração de Deus em ser misericordioso conosco. Olha só o verso 5. Deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Isso aqui é incrível. Paulo está dizendo que a situação do homem é uma situação de gente que se parece mortos, e morto não sente. Então, como que nós mortos iríamos até o Evangelho? Como nós mortos iríamos, eu aceitei Jesus, né? Paulo, ele está mostrando que o que Jesus fez por nós, ele nos deu a vida quando ainda estávamos mortos. Jesus, ele precisava nos ressuscitar. Ele precisava dar vida a nós para que a gente então pudesse receber o Evangelho de Jesus. Está entendendo? O pecado, ele nos leva para uma condição tal que por nós mesmos é incapaz de aceitarmos o Evangelho de Jesus. Por isso que ele nos deu a vida mesmo ainda mortos. Verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos assentou nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus, ele nos ressuscitou, ele nos tirou dessa escravidão do mal, essa escravidão que o pecado nos leva.
Verso 7, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A salvação que revela a grandeza de Deus. A salvação que mostra a grandiosidade desse Deus de ter nos salvado. Versos 8 e 9. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então nós não fizemos nada, não é por mérito humano, não é por esforço moral. Mas Cristo nos salvou pela sua graça, e compreender a profundidade do pecado faz com que a gente então agora olha para o Evangelho como uma boa notícia. Está entendendo? O pecado nos afetou de tal forma que nos leva para esse quadro de estarmos como mortos, mas o Evangelho vem e nos ressuscita. A graça de Deus vem e nos ressuscita. Não é pelos nossos esforços, não é pelos nossos méritos. Verso 10, resultado disso tudo. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. As obras, elas não são a causa da salvação, mas as obras é o resultado da salvação. Agora, salvos, agora então a gente apresenta boas obras diante da humanidade. Tudo que há de bom em nós vem de quem? Vem do Senhor. A Bíblia, ela diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. A nossa justiça é como panos de menstruação. Aquilo que a gente acha que é bom em nós é considerado lixo diante de Deus. Tudo que há é bom em nós é por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá, recapitulando. A natureza do pecado, o mal ele nasce pela rebelião. Hoje a humanidade ela se encontra inclinada para o mal, todos, por isso os nossos filhos precisam ouvir do Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho aos nossos filhos, nós precisamos pregar arrependimento de pecado aos nossos filhos, porque eles necessitam do Evangelho. O pecado ele é tão profundo que foi ganhando dimensões e foi aumentando, a ponto de Deus entregar os desejos. Romanos deixa isso claro. O pecado do homem foi crescendo, os desejos internos do homem foi crescendo, que isso se alastrou, a ponto de Deus então permitir que o homem vivesse tudo aquilo que ele desejasse. Então, a humanidade ela está inclinada para o mal, e isso só está aumentando e só está transmitindo. Isso tudo é fruto do coração do homem, da maldade que está dentro do coração do homem. Mas graças a Jesus Cristo pelo Evangelho, que fomos então encontrados por Ele, fomos salvos pela graça de Deus. Amém? Dúvida, gente? Perguntas? Querem acrescentar algo? Fique à vontade. Não que você tenha tocado, ou não foi, não sei se você não puxou esse assunto, né? Mas eu fico na dúvida um pouco sobre a relação e a diferença das inclinações da natureza humana e as tentações. Essa é minha. Aham. Então, como eu falei, a gente tem uma base, né, que é a inclinação do homem para o mal, né? Então, o homem, toda a sua livre escolha hoje vai ser voltada para o mal, né? Então, isso já é intrínseco à natureza humana, e os desejos, eles vão nascer a partir desse lugar de tentações, entendeu? Então, essa questão da transmissão do pecado nasce pela
essa liberdade dentro do ser humano em fazer o mal, entendeu? Em desejar coisas que não deveria desejar pela falta de ter Deus como centro da sua vida, né? Então, esses desejos, as tentações, elas são é algo que parece que não tem freio dentro do coração humano. A gente está sempre desejando, a gente está sempre cobiçando, né? São as cobiças da carne, entendeu? Então existe essa base que é a inclinação do mal, né? O ser humano ele já vai nascer para o mal. Uma criança, por exemplo, de como que você explica uma criança de 1, 2, 3 anos, ela, cara, já faz coisas terríveis, né? Ela já não quer emprestar o brinquedo, ela já, né? Ela já faz coisas. Cara, quem ensinou isso pra ela, mano? Tá ligado? Eu olho pros meus filhos e falo, mano, não tem lógica, velho. Que eles são capazes, mano. E quem que ensinou, mano? Tá ligado? Então essa já é a inclinação. E a partir disso é desenfreado os desejos do coração do homem, certo? Augusto, se todos nascem com a raiz do pecado, como seria o caso por exemplo, quem tem síndrome de Down, recém-nascido e etc. Então, mano, isso é uma opinião minha, assim. Talvez eu possa estar errado, mas como a natureza ela está em gemidos, né? Ela está aguardando a volta de Jesus, a desejo de encontrar Jesus para que tudo volte a ser como deveria ser desde o início. Então a gente tem uma natureza afetada, né? A gente tem uma natureza agora que já não é mais conforme o desejo criacional de Deus para ela, entendeu? Então, obviamente, a gente não consegue, para essas pessoas que já não têm mais condição de escolha, né? Condição de intelectual, de pensar o que é o bem, o que é o mal e gerar um coração de arrependimento, eu creio que então Deus tem um caminho para essas pessoas, um caminho que pela sua soberania essas pessoas vão encontrar salvação, tá ligado? Mas isso tudo que não é mais conforme a vontade de Deus, isso tudo é fruto da situação do pecado ter agredido toda a natureza, entendeu? Mas existe um caminho pela vontade e soberania de Deus sobre essas pessoas que não têm condições de raciocinar em relação à salvação, assim eu penso. A galera que é predobatismo, né, eles acreditam então que isso é um caminho de arrependimento, tanto que das crianças, de batizar criança, é uma questão de responsabilidade dos pais, né, de pregar o evangelho, entendeu? Então eles batizam criança porque eles acreditam que é de responsabilidade dos pais você ensinar o caminho do seu filho em relação ao evangelho, ok? Dúvidas? Não? De boa?